Mas essa live aqui é muito importante, galera. Não tinha como não fazer essa semana. Muito importante porque muita gente me pediu para bater um papo com um brother que nós conversamos semana passada. Um grande empresário, uma pessoa que está no meio nosso ali diariamente. Tem muitas importações, tem muita experiência, tem muito a nos falar, né? Ele tem uma vasta experiência China, Brasil, na importação e também conhece muito, né? Então, o Henrique, natural da China. Esse meu amigo e empresário vai falar bastante, não só sobre a rota da lucratividade na China, mas também vai falar sobre a antiga rota da seda e a atual rota da seda e o que interfere nos dias de hoje. E é muito importante. Então vamos misturar um pouco e falar sobre a cultura chinesa que eu sempre passo nas minhas entrevistas, sempre falo em bate-papos, falo para os meus clientes. É muito importante você, empresário, independente se você está importando ou exportando, conhecer a cultura, respeitar a cultura chinesa e conseguir alavancar os teus negócios, seja para importação, uma parceria muito boa com o fornecedor, seja para a exportação, de apresentar o teu produto para a China e a China absorver, né, com maestria. Então vamos chamar nosso amigo Henrique, ele vai entrar já ao vivo. Deixa eu acompanhá-lo aqui para interagir com ele. Henrique, tá ouvindo, meu amigo? Estou ouvindo, tudo bom com você? Você está me ouvindo? Ótimo, agora sim, agora tá ótimo. Prazer aí, realmente, agradecer, né, esse seu tempo aí que é um tempo assim que a gente fala que, meu, nós na nossa área não tem muito tempo, né? Então, depende do horário, estamos trabalhando e isso é muito importante, né? Eu que agradeço ainda alguém famoso como você. E eu, Henrique, eu quero assim agradecer mesmo, não só você, a galera aí, seus bastidores também, o pessoal que está sempre te dando um apoio também, e é muito bom. E hoje nós vamos falar e vamos, na verdade, vamos aprender com você, né? Eu quero aprender também, porque depende da nossa experiência. Eu tenho mais de 20 anos na área de comércio exterior e cada dia que passa eu aprendo ainda cada vez mais. Não posso falar que eu sou especialista, que sei tudo, não. Eu aprendo cada dia. Então, eu gosto de escutar, eu gosto de ouvir os experientes, por mais que você é mais novo do que eu, e eu tenho certeza que você vai nos passar muito bem. Então, se apresente aí, meu amigo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Meu nome é Vitor. Sou chinês, tenho 45 anos, vim no Brasil com 7, fui criado aqui, apesar de ser chinês, né? E eu disse que entendo por importação, porque por causa do mesmo que eu produzo, né? E eu adoro esse país, e quando nós chegamos aqui, no Brasil, eu praticamente peguei essa mudança aí do mundo. Tinha uma época que foi necessário a gente importar pelo Paraguai, devido a uma restrição no comércio interno aqui no Brasil. Depois houve essa abertura comercial, né? E aí veio toda a parte dos chineses. E eu vim criança aqui, a gente, literalmente, meu pai ia para o Paraguai pegar as coisas, caponeiro, né, que se chama, e vinha aqui, a gente tinha uma lojinha ali na cidade. Então, a parte de importação eu entendo, e agora, hoje em dia a gente importa patinete, bicicleta elétrica, e produtos eletrônicos em geral, né? E eu queria trazer tudo o que está acontecendo no mundo hoje, a cultura atual da China, Estados Unidos, esse caripaço, e quais oportunidades nós, como empresários, poderíamos aproveitar essa nova onda que está se formando. Apesar de estar um caos, mas a verdade é que grandes somas de dinheiro são feitas nesses momentos, onde há uma troca muito grande de dinheiro de mão. Queria acrescentar alguma coisa? Claro, claro, com certeza. Você falou muito bem, né? Oportunidades, né? E É isso é verdade. muito bom. Oportunidades. Então, eu acho que para iniciar, para ter um sentido lá no final da nosso bate-papo, que vai ser muito bom, fala um pouco sobre a cultura chinesa lá antigamente, para a galera entender o agora, né? Para chegar nesse presente, como que é importante o empresário, independente se ele importa, se ele exporta, entender um pouco sobre a cultura chinesa, que é muito boa, muito boa. Tá. Bom, como eu disse, no que está registrado historicamente, o povo chinês tem por volta de 7.500 anos. Ele vem na época mais ou menos da época dos Egípcios, né? E ele é um povo que se isolou devido às cordilheiras, em vez das cordilheiras de Himalaia, o Monte Everest. Então, isso aí, ele fisicamente divide o Oriente do Ocidente. Porque o povo chinês é que nós, fisicamente, somos diferentes de vocês ocidentais. Porque aquele povo se
procriaram naquela região, e era muito difícil você nascia e morria no certo local. Você raramente saia não mais de 100 km onde você nasceu. Então, a história que eu vou contar, o Fagner ele é especializado na rota da lucratividade na China. Então, pensando no pensamento dele, a rota, eu vou contar a história da rota da China antiga, e como a história humana da humanidade sempre se repete. Então, eu vou contar isso e eu vou trazer para vocês qual a vantagem hoje em dia, qual a diferença e qual a semelhança na parte de lucratividade. E daí, fala de rota da seda, por quê? Porque essa seda, na verdade, nunca é uma rota direta. Ele é feito de pequenos pedaços. Inicialmente, ele foi começado pelo imperador. Então, a ideia inicial da rota da seda não é fazer comércio. É simplesmente, a China estava sendo invadida pelos mongóis, pelos povos que estavam invadindo a China. Esse imperador, no momento, precisava achar cavalos que possam correr mais para nisso, ele foi se aventurando para o Ocidente. Ele mandou um general chinês, que no caso ele chamava os Zhang, acho que foi 130 anos de Cristo. Então, nessa época, ao se formar essa rota, nessa necessidade de achar novos recursos militares, eles perceberam que a coisa mais importante não é você descobrir algo militar, mas o comércio que você faz ao longo do caminho. Então, esse mesmo general, ele foi preso, e nesse de ser preso, ele entendeu como é que era a Ásia Central. E aos poucos ele foi expandindo. Quando ele voltou para a China, ele abriu o imperador e falou, olha, apesar de nosso foco era militar, mas eu percebi que essa troca de ideias, essa parte do comércio é muito mais lucrativo e é muito mais benéfico para nós. Então, o imperador começou a pensar, poxa, em vez de a gente ficar guerreando, é muito melhor e mais lucrativo eu usar essa rota. Por que chama Rota da Seda? Porque ele começa do Oriente e termina em Roma. Os imperadores romanos pagavam a seda, a peso de ouro. Ah, mas e daí? E daí que isso tem a ver com a hora aqui no Brasil também, daqui para frente que eu vou contar. Por que chega tão caro essa seda em Roma? Porque, na verdade, ao se chegar a sair da China, a Rota da Seda nunca é um trecho só. Ele não é uma via rodoviária que nós fazemos. Ele é um monte de pedaços onde as pessoas passavam mercadoria. Toda vez que passa a mercadoria, a pessoa que recebe, ele lucra em cima. Então, essa Rota da Seda, ele começou dessa forma. Ele foi se acabar mais ou menos no século XV. Aí você fala, mas por quê? Exatamente por surgir uma nova tecnologia. Nesse momento, desde 130 a.C. até 1500 por volta disso, tudo é feito a cavalo. Então, na verdade, para atravessar o Oriente para o Ocidente, é necessário aquele camelo, aquele doce corcunda, porque ele aguentava, o único animal que aguentava o deserto. Nesse percurso, muito dinheiro é gerado. Mas aí, os portugueses e os espanhóis, eles começaram a criar rotas marítimas. Aí entra também o início da história do Fagner, que ele é especialista em rota marítima. Mas essa rota marítima, o que ele faz? Da mesma maneira, qual o problema se você carregar seu camelo? Você podia carregar pouco, o camelo adoecia, estragava no caminho, e você não tinha muita quantidade. Ao você transportar em navios, você pode levar uma grande quantidade, você não passa por tantos intermediários, a sua lucratividade da outra ponta é muito maior. Então, ao se acabar essa Rota da Seda até 1500, a parte marítima começou a crescer muito. Tá? Eu vou contar algumas coisas, mais ou menos, algumas curiosidades, tá bom? Para a gente falar aqui. Então, a nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda foi feita pelo presidente da China, Xi Jinping, em 2013. Rota da Seda, hoje em dia, chama-se o Cinturão. Belt and Road Initiative. É uma iniciativa de cinturão. Ele vai dar um cinturão da parte férrea, terrestre, e a parte da rota marítima, eles vão não sendo construída. Eles começaram a criar, a investir em portos, na África, na Índia. Eles estão construindo e fazendo parcerias. E isso acontece que, se eles são uma fábrica do mundo, as pessoas que compram produtos importados têm uma grande margem, porque acaba não passando por muitos intermediários. Né? E aí que entra a parte de importação com produto, e nesse momento agora. Porque agora, nesse momento, há uma guerra tarifária, né? No Brasil, infelizmente, os impostos não permitem que você produza aqui no Brasil. Tudo que você produz é muito caro. Devido à lei trabalhista, o imposto, a dificuldade de recurso humano. Então, por que minha parceria com o Fagner dá certo? Porque nós fabricamos na China. Só que esse produto na China não vale nada. Eu preciso que o Fagner possa colocar num container e me faça um cálculo com que o frete me faça o custo para que eu chegue aqui bem. Então, toda essa história da Rota da Seda e a Rota do Lucro tem muito... Por quê? Porque quando você reduz a sua logística, a sua lucratividade aumenta. Quando você torna eficiente, se você pode transportar um container
que seja X dólares. Mas se você acha novas rotas e outras maneiras mais rápidas, você tem mais vantagem sobre os outros, né? Wagner, você gostaria de falar alguma coisa, por favor? Não, deixei você falar porque é aprendizado, né? É porque assim, a gente vai juntando toda essa história junto com atualmente, hoje, com a minha história do meu passado, como que eu iniciei também e fui aprendendo, né? Então, isso é muito bom. Mas uma coisa muito importante, a nova Rota da Seda, ainda pode existir uma outra nova Rota da Seda, né? Porque cada vez mais essa parte logística, que é muito importante, não só para a China, mas para o Brasil, a gente consegue sempre melhorar, igual você falou. Então, quanto é importante você ter uma experiência muito boa nessa parte de logística e entender também novas rotas, né? Importantes para você conseguir trazer o seu material, ainda mais quando a gente trabalha com importação, chegar aqui no Brasil com um custo bem mais barato do que você está acostumado, né? Então, é muito importante saber realmente essa história, Henrique, e assim, e respeitar, né? Hoje o empresário tem que entender, tem que respeitar a cultura. Olha o quanto que a China cresceu em tão pouco tempo, né? Desde 2013, quando você falou que mudou aí a nova rota e está sempre crescendo. Olha o quanto que já cresceu a China, né? E está crescendo cada vez mais, né? Por que o Brasil hoje não cresce? Você acabou de falar também. Qual o problema do que o Brasil não cresce? Porque o Brasil, antigamente, lá atrás, era um dos maiores, até maior do que a China em termos de PIB, né? Não sei se você lembra. E a China ultrapassou o Brasil assim, numa velocidade. E qual foi o segredo, né? Você está falando o segredo aí. Então, nessas mudanças de rota antiga para a rota nova, houve muita administração do governo, independente do governo. Não estamos falando nem de política A ou B, se é um nome, né, forte de vocês ainda, do presidente. Então, na verdade, é sempre, independente que mudou o presidente, sempre mudou, sempre teve o mesmo foco, né? A mesma direção, vamos dizer assim, né? Não teve aquelas guerras políticas que a gente vê aí, de repente para um projeto, para uma estrutura. Não. A China sempre está crescendo independente da situação presidencial, né? Isso que é bom, né? Sim, tanto que você vê, o Brasil e a China estão cada vez mais próximos, porque há uma simbiose, uma necessidade de um existir. Vamos supor, no Brasil a gente fala que compra muito produto industrializado, certo? Mas para se industrializar é necessário comprar ferro brasileiro. Para que esse trabalhador ele consiga trabalhar, ele precisa comprar da carne brasileira. A maior importadora de soja do Brasil é a chinesa. E esse afastamento dos Estados Unidos, essa guerra política, tem uma consequência no mundo econômico. E essa live que nós estamos conversando é exatamente sobre essa oportunidade que se abre. Porque, como as regras do jogo, o baralho está sendo embaralhado de novo. Ele vai ser redistribuído. A questão é, nós vamos aproveitar a mão dessa vez de jogar, ganhar muito dinheiro, ou a gente vai ficar vendo o outro jogar e a gente vai ficar olhando. Entendeu? Certeza. E esse é muito bom, Henrique. Até aprendizado. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns produtos, dá para vocês verem aqui, acho que a canetinha, acho que algum outro produto que dá para enxergar aqui, eu vou até puxar mais um pouco. Mas só para você atestar, você que já, né, conhece todos aí, inclusive aí no fundo aí, ó, na sua tela de proteção no fundo aí, tem um monte de itens que você já importou e importa. Caso é você. Olha o quanto que tem de lucro na sua importação. Por exemplo, você quer importar um power bank da China para o Brasil, a margem é muito grande. Isso daqui, ó, 2, 3 meses atrás, cresceu muito. Você mesmo pegou aí o auge, vamos dizer assim. Por que você pegou o auge? Porque você está antenado às notícias lá na China, você está antenado que esse produto poderia crescer no Brasil e está crescendo cada vez mais, por mais que é sazonal, mas pode crescer ainda em outra época ou até nos próximos meses, que temos o Dia das Crianças, temos o final do ano, Natal, temos a campanha escolar também, que começa em janeiro, fevereiro. Então, assim, são oportunidades, né? Então, fala um pouco para nós. Como que você, chinês, por exemplo, sempre está à frente de novidades, de novidades para eu, empresário brasileiro, querer importar um produto que eu sei que se eu importar vai gerar lucro? Olha, eu vou falar duas mentalidades que eu pesquisei para trazer para a live, né? E realmente eu escutava isso muito dos meus pais, e isso é verdade. Então, uma das coisas, a primeira palavra chama-se Quanxi. Quanxi é relacionamento. Relacionamento te abre portas, te arruma dinheiro, que você nem precisa de dinheiro, você precisa de relacionamento. Um exemplo. Você pode pedir um empréstimo para outro chinês que você conhece só pelo relacionamento. Se eu sou seu amigo, Fagner, se eu tiver uma oportunidade, a primeira pessoa que eu vou contar é para o meu amigo. Nós temos essa amizade. Então, o Quanxi, o relacionamento vale mais que dinheiro para o chinês.
Por exemplo, eu posso não ser ninguém. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu trabalhei numa importadora muito grande. Ele veio aqui, ele veio como um vendedor, por irmão dele que tinha uma fábrica importadora de mochila. Ele começou como vendedor. E aí ele foi comprando, ele virou importador. Entendeu? Só que ele só conseguiu porque o irmão mais velho dele estava ajudando ele porque tinha mercadoria, precisava de vendedor. Então, o irmão dele não ia chamar outra pessoa. Então, esse relacionamento ele trouxe. Então, ele começa, geralmente, se você prestar atenção, a estrutura de uma empresa chinesa ele é uma extensão da estrutura familiar. Porque a família em si, ele é uma extensão da empresa. Aí você fala, e há outro termo que é muito importante, chama-se tsu-ku. Tsu é se alimentar. O ku é o amargo, aquele que é difícil. Você é capaz de aguentar o peso? Você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Isso é ensinado desde criança. Assim, você vai pagar o preço? Tsu-ku, exatamente isso. E todo chinês fala assim, eu estou disposto a pagar o preço por um certo tempo. Quando você fala, você trabalha de segunda, terça, quarta, domingo, porque a maioria dos chineses que vieram para cá, eles deixaram a família lá. Eles só veio para isso. Ele não tem um outro objetivo. Ele está disposto a tsu-ku, que é você se alimentar do que é pior e aguentar isso para depois você aproveitar o mel. O doce vem depois do amargo. Então, através do relacionamento que você... Porque assim eu acho que como o judeu ele se ajuda muito. Assim como brasileiros, quando vai para os Estados Unidos, tem uma comunidade brasileira. Então, eu acho essa parte, por exemplo, eu não estaria aqui se não tivesse o Kuai-Chi, se nós não tivéssemos esse relacionamento. Se atrás das câmeras, nós, na verdade, somos amigos. Aqui as pessoas não veem uma coisa, mas o relacionamento que nós temos, tudo que eu tinha oportunidade, a primeira coisa, eu vou chamar você, porque nós temos a Kuai-Chi. E eu sei que você é uma pessoa que, se eu te ligar 3h30 da manhã, você está acordado. Tem dia que chega com o conteúdo aqui, você está aqui com a gente. Entendeu? As pessoas veem você aí sentar, mas não sabe o trabalho que você vem aqui, você está onde você estiver, você fica de madrugada com a gente, chega aos chaves, carregamos isso aqui 1h30, você fica de olho para ver se chega. Então, esse relacionamento, tipo, aquelas vezes que a gente foi de madrugada junto, vendo o container, esse relacionamento a gente se compra. Então, para chinês, isso é muito importante. E não é qualquer relacionamento. Assim como na vida, se bem exagerado, se você anda com 5 idiota, você vai ter o sexto. Certo? Se você quer ser tubarão, você não vai andar com sardinha. Se você vai voar com águia, você não vai andar, ficar ciscando que nem uma galinha. Então, o relacionamento que você tem é alguém... Eu sempre busco alguém muito melhor do que eu. E que eu seja o pior da mesa, para que eu possa crescer. Porque se eu sou o melhor da mesa, eu não tenho onde ir. Então, esse relacionamento, escolher o relacionamento, e estar disposto a fazer o que for necessário. Ah, nossa, é feriado, eu vou trabalhar. Ah, por quê? Porque dá dinheiro. Ah, mas é de noite, é de madrugada, Fagner. Mas se eu descarregar esse container, eu vou ganhar outro, eu vou fazer mais. Então, você é uma pessoa que tem isso aí, você está disposto a aguentar o difícil. E você tem muito relacionamento. Você não é chinês, mas você pratica isso no dia a dia. Por isso que você tem sucesso. Eu acho que eu tenho a cultura chinesa, viu? Que eu trabalho no meu amigo. Tanto é que numa sexta-feira, né? Um brasileiro numa sexta-feira fazendo live. E o Brasil, na cultura brasileira, pelo menos na sexta-feira, é uma outra situação, né? A galera já acabou o trabalho, já quer descansar. Tudo bem, cada um tem as suas, né? As suas decisões. Mas quanto mais rápido você tentar seguir ali naquele objetivo seu, que é uma live, é um bate-papo, é uma parceria contigo, é acordar mais cedo ou você fazer um trabalho não importa, né? É o que você falou, né? Você tem que estar disposto, né? A pegar o amargo primeiro, a sentir o amargo para depois sentir o doce, né? É verdade, a vida é essa, né? Mas, meu amigo, vamos lá. Legal, muito bom. E hoje, por exemplo, eu Fagner, empresário, querendo exportar um produto na China, incluindo também a cultura, por exemplo. Vamos falar de exportação, que também é muito importante, ainda mais quando você falou sobre tarifaço, sobre essa guerra geopolítica aí, que os governos ficam um acusando o outro, essa guerra comercial. E nós, empresários, que sustentamos, né, várias famílias, né, empregados ali, funcionários que têm sua família. E nós, como é que nós ficamos quando a gente exporta para os Estados Unidos ou vem uma outra oportunidade que é a China, que o mercado abre assim de uma vez escancaradamente, por exemplo? E engraçado que poucos enxergaram isso, né? Poucos que eu falo assim, mas não é que enxergar porque não quis, é porque às vezes não está antenado, não está ali sempre, né, antenado, sempre vendo oportunidades. Então hoje, nessa parte do tarifaço, as grandes commodities, as grandes empresas, como você mesmo falou, que grandes empresas chinesas que estão instaladas no Brasil já estão exportando para a China, desviaram toda a sua rota de mercadorias, toda a sua mercadoria para essa rota que é a chinesa, que a China absorveu essa parte de commodities. Mas um empresário pequeno que tem lá a sua produção de café,
tem lá a sua produção de calçado, porque o calçado brasileiro também é muito forte, é muito bom, né? Tem a sua produção de açaí, a sua produção de suco, que antigamente exportava para os Estados Unidos sem impostos, sem tarifa, e agora tem que mudar a sua rota para a China. Qual seria a oportunidade? Porque assim, eu sempre falo para esses pequenos empresários ou médios empresários que o passo inicial é você ir lá visitar aquela grande feira que tem em Xangai, que chama CIE, que é uma feira de exportação, que não é a Canton Fair. A Canton Fair é mais para quando você exporta, mas a feira de exportação é a CIE. Para nós aqui, temos a oportunidade de levar esse pequeno e médio empresário para expor o seu produto. E lá ele fica nos grandes, junto com os grandes, vamos dizer assim. E é importante que estar com os grandes também não vai gastar muito, não vai investir muito, porque subaloca o seu espaço ali no espaço grande que nós temos. Também tem o governo ali junto com a Apex, que faz um belo trabalho, só que não dá para atender muita gente, não tem como. Então, assim, quando o empresário dá esse primeiro passo, chega lá na China, e qual que é o próximo passo que você enxerga que ele tem que, de repente, fazer? Eu acho que o primeiro passo... Bom, inquestionavelmente, eu sou fã do Brasil, certo? Minha esposa é brasileira, eu vivo aqui, e o brasileiro tem que ver a marca Brasil, ele é muito forte no mundo. A beleza brasileira, o açaí, alimento natural, a carne brasileira, a marca Brasil sempre está associada com alegria. Então, o brasileiro, independente do tamanho da sua empresa, o Brasil ele é soberano em muitos aspectos. Se a gente for falar, uma das primeiras pessoas que voou no mundo era brasileiro, certo? O Santos Dumont de Andrade. Quando a brasileira pega para ser melhores publicitários, são brasileiros. Melhores cirurgião plástico são brasileiros. Então, vocês têm que... Primeira coisa, você não pode chegar na negociação abaixo. Não, a gente é Brasil. Eu posso não conseguir fazer um carro eletrônico igual a você, mas você não vai conseguir fazer um açaí que é meu. Você não vai ter uma praia igual ao meu. Você não consegue fazer um biquíni brasileiro. Tudo aqui de estético, produtos de beleza. Não tem como você não associar Brasil com isso. Natureza, carne, por exemplo, agora vamos falar a parte da China. A China tem muita coisa que eles falsificam entre eles. Tem leite ninho, que eles mesmos comem um monte de coisa falsa. Chinês mesmo não gosta de comer coisa chinesa. Ele prefere pegar um café brasileiro, por exemplo. Porque ele sabe que o café chinês pode ficar misturado. Tudo que é orgânico, tudo que é natural, minerais, tudo que o chinês ele não vai querer comprar uma coisa que ele fabrica. Mas vocês, como empresário, primeiro, eu acho que o primeiro passo é você fazer um site em inglês e que tenha jogando direto para vocês são chineses. Você não sabe escrever chinês, não tem problema, mas pode criar uma página da sua página e publicar na web e atrair empresários chineses. Entendeu? Olha, porque nesse momento algum chinês lá está procurando lá no Google, onde melhor comprar carne, alguém está procurando. A sua empresa deveria estar lá. Só que você não vai escrever em português, você vai fazer um site em inglês. Você vai se posicionar aqui, além do que você já faz, você também tem um braço que atende para exportação para a China. E não só para a China. Você tem que ter um braço comércio exterior da sua empresa. Não necessariamente tem que ter chinês. Porque, vamos tomar exemplo pelos presidentes do mundo, certo? A China já falou para os Estados Unidos, eu já substituí tudo que importar para vocês, eu já achei cliente para a África, aqui e tal, do Brasil, eu não preciso de vocês. E tem que entender que o mundo está com um certo sentimento anti-americano, no sentido de, poxa, só eles estão certos, eles querem mandar onde na casa dele. Então, as pessoas estão deixando de consumir coisas americanas, e essa nova configuração, onde você, brasileiro, devia se posicionar. Porque muitos laços antigos comerciais estão sendo rompidos, com ou sem vontade. Muitas empresas quebraram, ou estão quase para quebrar, e estão tendo necessário criar novas conexões. Aí que entra a sua empresa. Só que antes disso, você tem que, não é parecer. A sua empresa tem que ser uma parte que atende isso. E aí, quando a pessoa entrar em contato com você, fala, não, nós temos um setor especializado em exportação. No site de você tem que o botão, exportação. Porque importação, você vai comprar da China, mas exportação... E outra coisa, gente, o melhor de tudo que o Fagner ainda vai comentar, mas que é o seguinte, você produz em real, mas vai vender em dólar. Você paga em real e vai ver. Geralmente é o contrário. Você pega real, tem que comprar dólar em 5 e pouco para comprar $1. A gente aqui paga em dólar. Então eu tenho que pegar real. Eu tenho que dividir pelo $1 para pagar em dólar. Tudo que eu faço negócio com o Fagner, a gente paga em dólar. Só que vocês brasileiros, vejam um caso de sucesso, Havaianas. Havaiana é um chinelo. Você sabe da história havaiana? O que acontece? Ele já cresceu muito aqui no Brasil. Ele percebeu que mais que aqui no Brasil não tem como. Então ele vendeu Havaianas, não Havaianas. Havaianas, Brasil. O Brasil é o background. O Brasil em si é muito poderoso.
Você entendeu? Olha, os BRICS novos que estão vindo, se você pegar o BRIC, são 49% do PIB do mundo. O Brasil está se tornando um protagonista de uma. Onde, nessa guerra. Olha, quantos no mundo tem o tamanho do Brasil? O Brasil é o tamanho do continente europeu. Esse país é gigantesco. E vocês, como brasileiros, deveriam falar assim, cara, onde eu tô? Onde mais tem floresta aqui nesse mundo? Onde tem água? Onde tem coisas que tem aqui? Tudo que você planta cresce aqui no Brasil. Você vai no resto do mundo, é tudo deserto, é montanha, é gelo, é não sei o quê. Então o Brasil perde em muitos aspectos, que é a parte da governança, imposto, essa parte do próprio governo. Mas ele ganha muito, está no hino brasileiro, gigante pela própria natureza, não é isso? O Brasil é gigante pela própria. O Brasil é saqueado desde que foi descoberto, e ele continua de pé. Porque aqui é muito rico. Vocês que são brasileiros deveriam falar, e agora? Eu sou brasileiro, o que eu vou fazer a respeito? Como eu vou posicionar aqui? Então, assim, acho que o primeiro passo é qual a sua identidade. O problema faz um estudo. Antes de organizar, a gente tem que organizar internamente a empresa. Porque se você vai convidar alguém para sua casa, sua empresa, tem que estar organizado. Ah, não é de repente, eu exporto. Não, você vai chamar o conselho, pessoas que realmente decidem. Fala, pessoal, vamos tirar um braço aqui focado em exportação? Vamos. E você começa no meu. Onde que eu posso exportar? Porque assim, existe um nível de qualidade internacional. Eu acho que o primeiro passo é você enquadrar o seu produto pronto, o bom o suficiente para exportar. Aí o Fagner, isso aí é a especialidade dele. Mas o que eu digo, se você quer vender para o mundo, o primeiro passo é, como que eu devo fazer isso? Você deve procurar um especialista como o Fagner para te orientar. Pronto, agora, Fagner, agora eu tenho um radar, eu consigo exportar, tudo ok? Está tudo ok. Agora sim você pode convidar. Porque o Brasil em si, aqui é o palco. Entendeu? Quem vem para cá não quer ir embora. Agora, assim, é muito bom você ter explanado todo, né, o seu entendimento, que é bom, assim, sempre a gente conversa assim, com alguém lá da China e você que está antenado, é muito bom passar. E olha que legal, identidade, você falou uma coisa muito boa, uma palavra, identidade. Por mais que você não tenha, não se sinta aquela grande empresa, né, porque o empresário às vezes ele fica com receio, né? Pô, será que vai dar certo ou não vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então, esse ficar em cima do muro é muito complicado quando você está lá. Quando você está lá, você tem que mostrar a sua identidade brasileira, que é o que você está falando. Você tem que mostrar que você é capaz, mesmo você não tendo, você vai atrás e vai conseguir. Então, é isso que tem que tirar, sabe, da mente e colocar ali, ó, meu, eu estou aqui expondo o meu produto, meu, tem aqui, eu sou capaz, eu quero ser um grande, eu vou ser um grande igual a esse meu concorrente do lado aqui, igual esse outro concorrente do outro. Falar uma coisa, olha, um caso que eu A lembro. identidade ela é muito boa para justamente quebrar e furar essa bolha aí, né? Sim, eu queria só relembrar, continuando o que você está falando, um exemplo muito clássico, que eu acho, é o Embraer. Cara, os americanos vêm comprar a nave brasileira. Você for saber esses dias aqui, uma cientista brasileira, ela conseguiu descobrir alguma coisa dentro da placenta, está injetando em pessoas tetraplégicas, as pessoas estão voltando a andar. É brasileira. Teve um brasileiro que criou um rim artificial de porco. Brasileiro. Se você for brasileiro, o brasileiro é o vice-presidente não sei o que da Google. Então, assim, brasileiro, quando quer para ser muito bom, vocês são muito bons. Então, vocês não deveriam se colocar abaixo de ninguém. Agora, é o que você falou agora, a identidade. Desculpa ter cortado você, Fábio. Não, tá certo, né? Então, você, empresário, você entendeu. Quer colocar o seu produto? Esteja entre os grandes. Tenha a sua própria identidade. Mostra que o Brasil... Tanto é que o Henrique foi bem categórico. O Brasil, ele é muito bem-vindo, né, na visão do chinês. Sabe que o Brasil tem muita coisa boa para explorar, né? Por mais que foi explorado há anos, desde do descobrimento do Brasil, e ainda estamos de pé. Então, você, empresário, continue de pé, continue focado. Então, assim, ó, hoje, cosméticos da Amazônia, né? Identidade brasileira. Nossa, cara, você falou uma coisa muito boa. Que, meu, mostrando isso, cosmético, linha de beleza, e colocando para começar a divulgar esse produto na China, com certeza, tendo a cara do Brasil, com certeza, porque igual você falou, a Havaianas já tem a sua identidade. Agora, basta outros segmentos ter a identidade também e mostrar que tem capacidade, né? Sim, sim, sim. E ó, o turismo. Você vai turismo, tipo, a Europa é bonita, tudo construído velho, mas de natureza não tem mais nada. Qualquer lugar no Brasil é bonito. Então, tem muitas coisas que o Brasil não tem como competir com o Brasil. Então, cabe a você, como empresário, descobrir o que eu tenho que os outros não têm. E mesmo que os outros tenham, porque assim, o mesmo texto lido por mim e lido por Wagner vai ter um sentimento diferente, mesmo sendo igual. Então, cada um é diferente, cada empresa é diferente. Aí você deve falar,
descobrir por que outras pessoas comprariam comigo. Qual o diferencial? Se você não consegue nem se convencer, se você é o próprio dono da empresa, não consegue achar argumento que justifique que você é melhor, então alguma coisa está errada. E não adianta se enganar. Não adianta se enganar. Porque a verdade é quando você sabe que. É muito bom que nós somos culpados, porque assim, eu posso mudar. Ou eu posso culpar qualquer outra coisa menos eu. Aí fica mais fácil, porque não preciso fazer nada, é culpa dos outros. Mas todo mundo sabe de que nós somos responsáveis, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso, e não podemos culpar ninguém. É isso aí. E complementando também, referente à parte do tarifaço, Henrique, por mais que dê um grande empurrão, né, para melhorar mais a parceria e crescer mais a parceria entre Brasil e China, abriu essas oportunidades, né? Sabemos que o tarifaço está aí, tem que pagar imposto, não tem como. Quem quer exportar para os Estados Unidos, infelizmente, tem que se adequar com o seu cliente, né, com o seu produto, com o preço, de repente dando um desconto para você continuar exportando para os Estados Unidos, para você, em paralelo, crescer em outros locais, como a China. Então, essa é a oportunidade, e eu sempre falo, por isso que todo ano eu levo um grupo de empresários, e esse ano, agora, em outubro, estamos levando um grupo muito bom de empresários, não só focado a Canton Fair, que a Canton Fair é para os importadores brasileiros, né? A China lá é uma grande fornecedora de muitos e muitos segmentos, de muitos produtos mundo afora, né? E o Brasil compra muito, importa muito da China, mas também vamos levar alguns empresários à exportação, à feira da CIE, né? Isso é muito bom, porque está abrindo muito leque, muita oportunidade. Então, assim, está crescendo cada vez mais. Então, esse ano aqui, eu estou falando, hein? Esse ano foi um pontapé inicial do grande crescimento de exportadores brasileiros, principalmente dos pequenos e médios empresários, que vão começar a olhar com os outros olhos a feira e a oportunidade que a China vai abrir e está abrindo cada vez mais para o Brasil e para a América Latina, né, Henrique? Sim, sim. E às vezes, dependendo da situação, talvez o Fagner pode te ajudar, de vocês planejarem, vocês. Não precisa ser um. Eu só vou continuar e vou falar essa parte. Eu comecei trabalhando desde muito jovem. Eu trabalhava na feira aqui na Cité Norte, como tradutor. Vinha muito fabricante chinês e só tinha um stand pequenininho. Ele ficava lá, pegava tanto cartão e ia embora, nunca fazia negócio. Mas depois que ia embora, então o que seria legal, talvez o Fagner podia ajudar, alguns empresários brasileiros tal, podem expor nessa feira, pegar um espacinho pequenininho, por quê? O chinês fala, nossa, é do Brasil? Então, o fato de você estar expondo, as chances são muito maiores, porque ele não vai vir aqui e falar, olha, como é. Então, se você fala que trabalha com certas áreas, você não tem muitos concorrentes. Então, assim, expor na China, numa feira de exportação, bom, deve ser maravilhoso, porque você vai ter um público nichado. E o Fagner pode com certeza ajudar muito, e com a experiência de 20 e poucos anos, então. E a vantagem do Fagner seria a parte da consultoria em que a pessoa economiza, ele poderia aprender sozinho, errando. Ou alguém que já foi lá e voltou e cortar o caminho, e acelerar o processo da lucratividade. Por isso que a rota é lucratividade, não é verdade? Isso aí. E você falou uma coisa boa, acelerar, né? E passar assim, algumas etapas, quando o empresário ele nos contrata na parte de consultoria, ele passa uma etapa assim, muito grande. Ele não precisa estar ali do zero. Nós já colocamos ele praticamente ali no meio para o final da etapa dele, já construir o negócio dele e começar a vender, né? Porque nós, além da nossa especialidade, o estudo do mercado que você falou, entender a cultura chinesa, colocar o seu produto nos maiores ali, nessa feira da CIE, fazer um estudo de província também, né, Henrique? É muito importante você conhecer a cultura também de cada província e o que está vendendo em cada região também, né? Porque a China é muito grande. Eu vou contar uma história muito engraçada. Brasileiro, eu não sei, brasileiro não come muito pé de galinha, né? Ou come, mais ou menos. Chinês, eles adoram. Ou seja, a produção de pé de galinha, desse ano que vem, já foi vendido. O chinês já comprou. Para você ter uma ideia. Ó, pensa, aqui no Brasil são 220 milhões de brasileiros. Lá é 1,4 bilhões de chineses comendo pé de galinha. Meu, explica para nós, por que pé de galinha brasileiro? O que vocês gostam tanto? Explica aí. Não, o pé de galinha assim, não é do brasileiro, porque o Brasil, assim, como te fala, já vem aquela coisa de mais saudável, tipo, já é caipira, entendeu? Porque existe aquela galinha que você só dá ração, e existe a galinha que é mais saudável, em que ele vive num ambiente aberto. O brasileiro, as coisas do Brasil, já é mundialmente famoso como algo mais natural, né? Eu não vou, já é subentende, acho que qualquer criança sabe que a Amazônia fica no Brasil. Coisas naturais, bom, então já fica associado. Pé de galinha, você tem que entender que a China, ao longo dos séculos, ele já passou muito na pobreza. Ou seja, grande parte da China foi pobre.
ele só começou a ficar, ter crescimento a partir da década de 80. Foi quando houve o Deng Xiaoping, quando o Mao Tse Tung morreu, ele fez abertura econômica em certas áreas, não toda a China. Ou seja, no mundo, o único lugar onde funcionam dois sistemas políticos, onde, quer dizer, a política é fechada, mas a econômica é aberta. Só na China existe isso. Então, o Brasil, por mais que seja, eles mesmos são comunistas, eles sabem que comercializar é o negócio, não adianta você ficar isolado. O que eu ia dizer assim, você não imaginaria que alguém ia comprar pé de galinha já do ano que vem. Mas acontece, tem muitas coisas aí que é cultural. E a pé de galinha era o que tinha para comer. A época onde o Mao Tse Tung matou quase 60 milhões de fome, as pessoas estavam comendo casca de árvore. Quando você fala, nossa, os chineses comem carne de cachorro. É lógico que é nojento, mas se coloca você passando fome uma semana e seu filho também não come nada. A única coisa que passa na frente é o cachorro. Você vai fazer o quê? Só que isso já passa uma fome, mas a cultura fica. Então, assim, ninguém por sua consciência fala, nossa, eu vou comer formiga. Porque às vezes a fome é tanta que você faz o necessário. E quando a fome passa, aquilo vira. Tem um monte, você vai no interior do Brasil, tem uns costumes que não faz sentido, mas é cultural. Então, assim, agora, o pé de galinha, porque assim, nós brasileiros achamos, né, que o pé de galinha não só é um alimento, lógico, mas é colágeno também, porque tem colágeno, na verdade, é cultura, na verdade, também, né? Exatamente pelo colágeno. Porque a China, o chinês geralmente, qual que é a ideia do chinês em questão remédio? Como ele quer dizer que tudo que é remédio para o corpo, Deus já colocou na natureza. Não é necessário você processar. Tudo que, por exemplo, nossa, eu vou tomar uma cápsula de vitamina A, mas não é melhor comer laranja? Não é melhor você pegar uma mão e comer? Não, mas ele vem super filtrado. Mas, cara, pega o que Deus fez. E é por isso que os produtos brasileiros são tão valorizados, porque sabe-se que aqui o ar é melhor. Ó, todo chinês que vem para o Brasil, sabe a primeira coisa que eles falam? Nossa, o ar daqui é muito bom, né? O ar aqui é limpo. Eles olham para essas florestas, eu me sinto tão pequeno, tão bonito que é, tudo aqui é gigantesco. E tudo é muito bonito. Lá não tem mais essas coisas. Você sabe que a China é muito grande, certo? Só que quase 60% é deserto e montanha. Entendeu? A grande parte mora no sudeste da China. Os maiores cidades mais urbanas e metropolitanos, eles são onde fica perto do mar. Mas quanto mais interior você fica, tem lugares que são muito antigos e continuam vivendo do mesmo jeito. O que eu digo é assim, a cultura, da mesma maneira que o chinês tem que aprender a fazer negócio com o brasileiro, o chinês não é uma pessoa muito difícil. Muitas vezes assim, eles são muito objetivos e são muito grosseiros. Eu sei que eles são muito mal educados também, mas assim, sabe quando eles são educados eu não tenho tempo para perder, vamos fazer o que tem que fazer, e não ficam nesse. Então, eu acho que nessa diferença de brasileiro com o chinês, o brasileiro já é mais caloroso, pô, quer fazer amizade, e aí, cara, como você tá? E o chinês já quer falar de número. Quando ganhar dinheiro junto, aí ele fica super amigo. Que nem a gente faz isso. Eu, Wagner, a gente. A gente continua meu amigo, né? Tá ganhando dinheiro? Né? Mas assim, eu já trabalhei com muito despachante. Já tive no de cabeça. Quando eu te conhecia, a calma com que você lida, a explicação das coisas. Porque para um chinês entender que tem um greve do fiscal por mais de 5 meses, como é que ele entende? Como assim? Como assim? Mas você vai, explica e tal. Entendeu? E muitos dos despachantes, ele vai chegar, mas ele não fala a verdade. E você sempre nos fala a verdade, pelo menos, fala, ó, eu tô falando a verdade e vai ser desse jeito. Tipo, não tem o que fazer. E não adianta ficar nervoso. Então, como você já tem experiência, você nos acalma e vai falando no caminho. Por isso que eu acho muito importante ter algum profissional de despachante de qualidade. Sim, é o que você falou, né? Doa que doer, você tem que falar a verdade, porque nessa área você também é cobrado pelos seus clientes. Você tem uma previsão também que você precisa entregar o teu material no seu cliente. Então você precisa de uma data exata, pelo menos próxima, né? Isso é muito importante. E eu gosto de falar a verdade, e eu também gosto de falar bastante de tributação, Henrique. É engraçado, mas a gente vê que alguns chineses, que eu já trabalhei também, assim, eles não se preocupavam muito com tributação, que às vezes você pode deixar de pagar 2 vezes aquele imposto porque você está com uma empresa no lucro real, ou está no presumido, ou que você pode importar e se creditar na sua saída. Às vezes, para ele, era um custo total. Então, é que não sei se é porque ele não entende ou não entendia os impostos brasileiros, que são muitos aqui, realmente é complicado de entender, né? Você E a gente sabe fala daquele tributo brasileiro, que eles falam assim, aqui é o manicômio tributário. Não tem como entender. Você entende que você é especialista, mas muda toda hora. E chinês é muito simples. Quando custa, é composto. Só que você não dá um valor, é composto de muitas variáveis. É muito difícil, cara. Não sei como vocês conseguem fazer isso, Wagner. Ó, e daqui é que vocês ainda não estão preparados ainda. E eu não passei isso para vocês, né? Agora em primeira mão, mas vai ter uma outra mudança de impostos aí. Vai unificar, né? O governo está pretendendo unificar o imposto aí na parte da importação, com os impostos internos, com vários impostos estaduais.
municipais e federais, que, meu, vai piorar ainda o entendimento de vocês. Por mais que para nós vai unificar, mas não vai ser tão simples assim unificar, vai ser um pouco mais fácil, mas mesmo assim vai ficar bem complexo para vocês entenderem, entendeu? Mas vai ter uma mudança que, pelo meu entender, a médio e longo prazo vai melhorar, né? Pelo menos o entendimento, né? Coisa rápida assim, ó. Quanto que eu vou gastar para importar X produto? Ah, X%, entendeu? Para você ter uma matemática rápida ali para você. Ainda bem que eu tenho você para fazer isso, cara. Ainda bem que eu deixo difícil deixar para você. Mas assim, é uma coisa que nós ainda estamos estudando. Fizemos um curso ontem, primeiro de vários que vamos fazer ainda para essa nova tributação. Não sou especialista, mas eu gosto de passar um pouco da minha experiência tributária, porque hoje o empresário, quando importa um produto da China, ele acha que é só o preço da China que tem que melhorar, tem que ser mais barato, entendeu? E não é isso. É a tributação também, é o seu final. Quanto que você vai pagar de imposto quando você revender esse produto, industrializar? Qual que é a finalidade do produto? Às vezes o empresário só se preocupa com o despachante, só se preocupa com o frete, só se preocupa com a compra do material mais barato. E às vezes não se preocupa com a qualidade. Entendeu? Aí ele paga um imposto absurdo aqui na tributação da revenda dele, no imposto final, e ele vai reclamar da gente. Ele fala assim, não, meu amigo, mas você importou errado. Por que você pagou? Por que você importou dessa forma? Por que você não usou um benefício? Por que você não foi atrás dessa isenção de imposto que você tem direito? Entendeu? Então, às vezes, é falta de conhecimento e de entender que, de repente, a sua tributação ali, a sua revenda final, poderia melhorar mais o seu lucro. Então, o lucro não está só na China, está também na sua habilidade de entender a sua revenda, a sua industrialização, o seu porte de empresa. Será que está no simples, está bom? Será que está no lucro real, está bom? Será que está no lucro real, ela está bom? Será que você está pagando mais ou menos imposto? Eu não sei. Tem o contador e você, então não deixa na mão só do seu contador, não. E tenha um consultor que conheça do início da importação ao final, a finalidade do seu produto. Porque não adianta você falar assim, eu tenho um despachante que só libera a minha carga e entrega no meu armazém, tá? E o que ele te deu de diferencial? Foi só uma economia de um honorário? Não. Ele não tem a visão, às vezes, da parte tributária, que também não é obrigação dele, tá? Cada um tem as suas responsabilidades profissionais na etapa da importação. Mas eu gosto de aprender e passar todo o meu conhecimento também do outro lado também. Eu preciso entender que o meu cliente precisa melhorar a finalidade do imposto dele para eu dar um direcionamento, dar um norte, entendeu, Henrique? Então, aqui no Brasil tem muito isso também. Deixa na mão do contador, ele se vira lá para pagar o imposto o menor possível. Não é isso não, pô. Às vezes, se você estudar mais ali a tributação, porque aqui no Brasil, cada estado é um país na parte de tributação, entendeu? Então, às vezes, você tem uma filial no estado de Santa Catarina, você paga menos do que ter uma filial em São Paulo, entendeu? Então, e o teu cliente final está fora de São Paulo, está lá no Rio de Janeiro. Então, assim, entendeu a salada de estados e você não conhece a regra de cada um deles? A gente está traduzindo, isso são milhares de reais de lucros que ele podia estar tendo ou milhares de reais de prejuízo. Está sabendo exatamente essa pequena diferença. Ele podia estar ganhando muito, fazendo a mesma operação, não é verdade? Justamente. Então, o lucro não está só na compra, está na sua venda também. Sim. Isso é verdade, isso é verdade. Isso faz toda a diferença. E é isso aí, meu amigo. Temos 5 minutos aqui. Eu acho que se você passar um pouco mais aí da sua experiência, hoje você está importando praticamente de tudo, né, Henrique? Assim, de produtos, né? Qual que é a sua visão aí para o Natal, por exemplo? Porque o Dia das Crianças já foi, né? Para quem quer importar, já tinha que ter comprado há um mês atrás, vamos dizer assim, né? Mas e para o Natal? Qual que é a sua visão? Perspectiva de bons produtos que poderiam vender muito no Natal? Como a gente quer com importação, a coisa mais importante é o planejamento. Né? A gente tem um planejamento, não é nem mensal, é anual, é 2, 3, 4 anos. Então, por exemplo, a gente faz pedido para container. Dependendo do produto, que eu já sei que vende ao longo do ano todo, eu já faço pedido para o produto todo. Entendeu? Lá, às vezes, a exportadora lá chega o quê? 5, 6 containers por dia. Né? Não dá para acertar todos, mas nós sabemos que tem certas coisas que se repetem ao longo do ano. Certo? Um exemplo, é claro, falar de luzinhas de Natal é muito óbvio. Mas vamos supor, algum sucesso do ano passado que aconteceu, provavelmente vai se repetir se não saturar o mercado. Entendeu? Então, assim, raramente eu fico adivinhando. Eu tento usar o sucesso passado
desconstruir ele e ver como eu posso repetir esse ano. E se as regras, em geral, mudam muito o contexto. Se o contexto, por exemplo, eu acho que mudou muito o contexto esse ano devido a essa instabilidade mundial. Porque o que não é uma mudança de pequena coisa, é uma mudança de eras. Nós estamos mudando geopolítica, onde as pessoas estão deixando de usar o dólar, onde o americano está deixando de ser tão poderoso, que ele ainda quer se portar como xerife do mundo, mas ele já não é tanto. Então, o poder do mundo está mudando. Então, a primeira coisa, eu acho que é você entender o seu negócio e ver, olha, na verdade, o que eu pediria é que eles levassem seus produtos e fizessem uma consultoria com você. Porque cada produto é um produto. Essa canetinha, por exemplo, que você está aí, a gente agora, no Dia das Crianças, a gente entendeu, vai vender horrores, entendeu? Mas quando passar, ele vai baixar um pouquinho. Mas quando chegar no começo do ano, já vai aumentar de novo, por causa do dia do começo da aula. Então, depende de quanto você conhece o seu negócio. E também, a parte de planejamento é muito importante, a parte orçamentária. Quanto você tem de budget, quanto você tem na mão para você utilizar. E nunca calcule todo, sempre deixe uma margem para você estar verificando. Então, não tente fazer uma coisa do nada. Tente repetir o sucesso anterior e faça com uma escala maior, de uma maneira mais inteligente. Então, cada caso é um caso, mas é uma oportunidade final de ano. Sim, com certeza. Então, bom, a canetinha, como você falou, né? Ela sobe e desce, mas sempre está ali na média, né? Isso é importante. É porque agora com as telas de celular, é natural que as mães tirem as crianças do celular. Às vezes pode custar mais caro, mas só falta ir para ver o celular. Meus filhos, tenho 3 filhos em casa. O que eu puder fazer fora do celular, se não é celular, é tablet, se não é TV. Se eu conseguir tirar e fazer pintar, então assim, isso, algo lúdico, eu acho que assim, tudo que for trazer mais para o lado humano, é uma coisa que... Porque você percebe, é IA, é tudo automatização, é tudo artificial. Nós devemos... É natural que as coisas comecem a voltar ao real. Assim como antigamente escrever cartas à mão era muito inadequado, agora, carta escrita à mão tem muito mais valor do que eu mandar o chat GPT escrever um texto lindo. Então, nós somos humanos, nós temos que voltar à nossa raiz. Então, se nós buscarmos o que nós somos e não ficar, é modinha, é modinha. Modinha é para os outros. Você tem que pegar a modinha e trazer para o seu mundo e traçar um paralelo e falar, tá, entre o que eu tenho e o mundo que está acontecendo, como eu posso prever? Porque assim, eu li no livro que fala assim, qual é a melhor forma de você prever o futuro? A melhor maneira é você construir o seu futuro. Aí você vai ter certeza. Não vai dar certo? Eu não sei, mas com certeza a chance é maior com um plano. Certo? E plano, assim, como eu li muito sobre prosperidade, sobre a dificuldade de uma pessoa que tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, e esse cara é milionário, outro é exatamente igual, não é? É basicamente a mentalidade, é a forma com que ele enxerga. Entendeu? Onde pro outro é tudo problema, o outro cara fica, esse é um desafio, vou ganhar dinheiro. Onde a pessoa fala, isso não foi pago para isso. O outro fala, eu não sou pago para isso ainda, mas eu vou ser. Então, a mentalidade, a forma com que você enxerga, porque você vê com os olhos, mas você enxerga com a mente, com a alma. A mente e a alma é a intuição. Porque o Fagner tem um monte de coisa que só ele sabe porque ele passou por aquilo. Coisas que não adianta. No momento que escreva um monte de livro, eu trabalho muito com IA. Mas eu falo, eu crio agente de IA. Agente de IA, eu falo como eu gostaria. Então ele é alimentado, ele ganha uma personalidade. Só que isso é artificial. O Fagner é uma pessoa que tem 20 anos, ele ouviu um monte de coisas onde existe atritos humanos, coisa que o robô não vai entender a diferença. Se você fala para o robô, me descreva o que é amor. Como é que vai entender uma coisa que ele não sente? Ele pode ler um livro e traduzir para você só, mas ele não sabe o que quer dizer. Então, eu acho que no final de ano, são coisas que você vai falar. Isso, usando a sua intuição e seu conhecimento sobre o seu próprio negócio, eu acho que o chance de acertar é muito maior. É isso aí. Ó, Henrique, quero agradecer, obrigado mesmo. Eu te agradeço, amigo. Estamos aqui finalizando já. E agradecer de coração. Semana que vem a gente tá junto aí. Vamos trabalhar firme e forte nessa parceria. Agradecer mais uma vez o seu tempo. Sei que o seu tempo aí é precioso. Para você, para os seus negócios, para a sua família maravilhosa. Beleza, meu irmão? Obrigado, viu? Valeu. E tamo junto. Pessoal, boa noite a todos. Tá? Bons negócios e muito lucro para todo mundo. Muito lucro.